Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o repertório de alfabetização, mais especificamente a parte de esquema corporal e como esse esquema corporal vai influenciar na parte de alfabetização. É válido aí para as crianças menores de infantil, porque é onde a gente começa a estimular o esquema corporal, mas também é válido para as crianças que não se alfabetizaram, porque quando elas não se alfabetizam e tem essa falha, é de responsabilidade do professor fazer algumas atividades para recuperar o que foi perdido e o que não foi trabalhado com essa criança neste quesito esquema corporal. Além do esquema corporal, nós temos outros itens que são de repertório de alfabetização e vou falar brevemente sobre eles. Tá? Essa videoaula é quase uma videoaula, tá, gente? Porque, embora seja informativo, porque a gente está no público, nós temos uma área interna no YouTube que se chama Clube de Membros. Nesse clube são aulas mesmo, então é um ambiente formativo, que é diferente de informar. Esse vídeo de hoje, ele faz parte da aula 10 do curso de práticas de alfabetização. Eu já até mostrei algumas partes desse curso para vocês aqui no público, mas eu achei que valia a pena também falar sobre esse, porque ele é bastante relevante e é uma das chaves para a gente poder ter uma boa alfabetização, né? Então, o repertório de alfabetização é o que falta na alfabetização do Brasil e do mundo para quem não consegue alfabetizar as crianças. Não adianta pensar na alfabetização sem pensar nesse preparo que vem antes, que é o repertório, né? Por isso eu achei importante falar sobre ele e sobre essa relação com o esquema corporal. Na verdade, eu acho que vocês já até ouviram falar que enquanto a criança não desenha um corpo com mais detalhes, ela não consegue estar alfabetizada. E tem toda uma verdade por trás aí, comprovada cientificamente, que eu vou trazer brevemente nesse vídeo aqui, tá? Então, se chama repertório de alfabetização, porém, nesse vídeo a gente vai tratar mais de esquema corporal. Mas para você entender o que é um repertório de alfabetização, é importante primeiro você saber o que é um repertório em geral, né? Porque não adianta você saber repertório de alfabetização sem saber o que é repertório. Bom, quando uma criança está em processo de alfabetização, ela tem algumas coisas para aprender. Ela vai ter que identificar letras e sons, ela vai ter que compor e decompor palavras, compor e decompor frases, compor e decompor textos. Ela vai ter que compreender e produzir. E todas essas habilidades são uma coleção, então o repertório é uma coleção de habilidades que são utilizadas no processo de alfabetização. Só que essa coleção de habilidades, ela deve ser desenvolvida aí na parte do infantil, que muitas pessoas interpretam erroneamente, né, por causa de uma série de fatores históricos aí do Brasil, né? Aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês a coleção dessas habilidades. Então, a gente tem 13, ela é formada por 13 elementos, aí 13 habilidades, 13 campos, dependendo de como que você encara, que são essenciais para a criança estar alfabetizada. Se houver falha, gente, em qualquer um desses 13 itens, que parece muito, mas não é, se você pensar que a educação infantil aí tem vários anos, também a gente tem de 3 a 4 anos a criança no infantil, se ela entrou desde o começo. E no mínimo 2 anos, né? Se o pai foi consciente, colocou a criança ali com 4, ela tem a classe de 4 e 5 anos para desenvolver 13 itens. Se a educação infantil focasse nesses 13 itens, não precisaria mais nada, nada de BNCC, nada de campo de experiência, nada. Mas dá para a gente encaixar na BNCC também essas habilidades, então tá tudo supimpa, certo? Como diziam os antigos. Que é essa coleção desse repertório de alfabetização, né? Se o repertório é uma coleção, o repertório de alfabetização vai ter esses 13 elementos, que é a coleção deles, essenciais para a alfabetização. E no vídeo de hoje a gente vai tratar só do esquema corporal, tá? Então, como é um vídeo público, eu vou tirar algumas partes que eu falo na videoaula mesmo, né? Em respeito às pessoas que contribuem com o meu trabalho, porque o trabalho do professor em sala de aula
é remunerado pela escola. E o meu trabalho, que é a capacitação online, é remunerado pelos seguidores. Então, o seguidor que quiser se tornar membro é essa pessoa que está me remunerando. Então, vocês são, na verdade, as pessoas que contribuem para que eu faça esse tipo de trabalho. E eu super agradeço de coração, porque se não fossem as pessoas do clube de membros, eu não estaria aqui neste momento fazendo este vídeo, né? Eu não estaria me dedicando tão profundamente ao repertório de alfabetização. E eu acho isso uma dádiva, assim, uma bênção, porque eu amo estudar. Então, quanto mais eu me aprofundo, mais eu fico animada. Então, as pessoas fazem esse pagamento aí mensal R$ 6,99, gente, para tanto para trazer assim mais vigor ao meu trabalho, quanto para trazer mais dinamismo à carreira delas. Então, eu super agradeço. Quando vocês virem essa tarjetinha somente para membros, são partes que eu não vou explicar nesse vídeo, mas que os membros terão uma explicação especial lá no clube, que no final eu falo sobre ele para não atrapalhar o conteúdo, tá? Aqui a gente vai falar de esquema corporal. Sinceramente falando, eu vou falar por cima de lateralidade, mas a gente tem outros itens que são para membros que eu vou explicar mais lá dentro do clube, beleza? Sobre o esquema corporal, gente. Quando ele é construído? A partir dos 3 anos de idade, por isso que eu coloquei esse número 3, a criança já começa o desenvolvimento desse esquema corporal. Só que é assim, a gente tem uma pirâmide de desenvolvimento humano, que são os marcos biológicos de desenvolvimento. Por isso que eu falei que a partir do infantil. Com 3 anos de idade, a criança já começa a ter a capacidade, isso dentro do esperado nos marcos de desenvolvimento, para poder entender o que é um esquema corporal. Então, ela começa a desenvolver aí. Dos 3 aos 6 anos, ela passa por controle de postural, ela passa por imagem corporal, que é diferente de esquema corporal, ela passa por consciência lateral, então ela passa por diversos setores que são relacionados também ao corpo, para poder ser mais detalhista nessa questão do esquema corporal. Ok até aqui? E daí depois eu vou falar, não se preocupe, o que que isso tem a ver com a alfabetização, porque tem tudo a ver, assim, tudo mesmo. Até me dá medo quando o professor fala, eu não entendo o que que tem a ver, porque, gente, alfabetizar precisa saber esquema corporal. O esquema corporal, ele vai ser a consciência das partes do corpo e suas funções. Para quem não compreendeu ainda o que que é esse esquema, vai ser isso aí. Então, eu sei que eu uso o olho para enxergar, eu sei que eu uso o ouvido para escutar, eu sei que eu uso as mãos para pegar objetos, para escrever. Então, essa é uma consciência das partes do seu corpo, como elas se chamam e para que elas servem. Quem gosta da parte de neuro, a gente vai chamar esse esquema corporal de um elemento parieto frontal, que vai usar aí a parte do lobo parietal, né, que é mais ligada ao movimento, e frontal ao raciocínio, porque para eu estar consciente do meu corpo, eu preciso ter um raciocínio, né? Então a gente usa dois lobos cerebrais para poder desenvolver esse esquema corporal. Do esquema corporal fazem parte a propriocepção, que é a habilidade de sentir movimentos por ação e localização, e depois eu vou mostrar para vocês uma atividade prática disso. A brincadeira, que é a exploração do esquema no lúdico. Então, um exemplo é aquela brincadeira mestre mandou, ou siga o líder, né? E a gente tem a parte de equilíbrio, que é a percepção de movimento e lateralidade. O esquema corporal, portanto, ele tem essa ligação com a consciência lateral, que é a questão de esquerda, direita, equilíbrio, que vai contribuir aí para poder formar o que a criança sabe dela mesma e do corpo humano, que ela reside, em que ela habita, né? O corpo em que habito. Então, o esquema corporal ele tem esses três lados aí que a gente trabalha, né? Esses três itens que a gente trabalha tanto na educação infantil quanto no início do fundamental,
que é a propriocepção, a brincadeira e o equilíbrio. São atividades diferentes, embora a brincadeira possa englobar a propriocepção e o equilíbrio, dependendo como que você dá, né? E qual que é a relação de tudo isso com a alfabetização, que é o mais importante aqui do nosso vídeo? O esquema corporal, ele vai desenvolver um parâmetro corporal, então, para eu ter planejamento e controle. Se eu planejo e controlo o meu corpo, eu também planejo e controlo o que eu vou escrever e o que eu vou ler. Essa é a grande relação entre as coisas. Enquanto eu não estou consciente do que é meu olho, para que ele serve, quais estratégias eu uso com ele, ou o que é o meu ouvido, como ele funciona, para que ele serve e como que eu utilizo o que ele faz com estratégias, eu não consigo ler e escrever, né? Então, por isso que a gente tem essa relação de esquema corporal. E eu estou minimizando aí ao olho e ao ouvido, mas a gente tem a mão que entra, porque eu tenho controle de escrita. Nós temos o equilíbrio do próprio corpo ao sentar na carteira para poder escrever. Então, isso vai influenciar também o esquema corporal. Isso vai fazer com que seja necessário a criança desenvolver esse esquema, né? Vai permitir também a orientação espacial a partir do próprio corpo, que vai refletir que é aquilo que eu falei no papel enquanto escreve. Aqui a gente tem uma parte para membros, tá? Que eu não vou revelar, mas o esquema corporal ele tem muito a ver com a leitura e a escrita, né? A leitura, o controle de olhos, ele é essencial, fora outros itens que eu não vou tratar nesse vídeo. E a escrita, a gente tem uma questão aí de lateralização correta, que a lateralização, para quem não sabe, é o domínio, né? Então, se você é canhoto ou destro, isso vai acontecer a partir dos 3 anos de idade, a escolha de uma das mãos, então antes disso a criança não tem essa preferência, mesmo porque o cérebro dela nem está formado para isso ainda, que o cerebelo está em formação, né? Ele vai acabar de ser formado aí a partir dos 3 anos. Por isso que é quando a gente começa a consciência corporal, que daí ele está formadinho, dá para a gente começar a pensar qual que é a preferência que a criança tem, mas isso precisa ser estimulado, né? Então, se você não estimula a criança a pegar uma tesoura, a pegar um giz de cera, a pintar com a mão, você não permite que ela comece a desenvolver essa preferência, né? E daí, quanto menos ela utilizar essa lateralização, que é esse estímulo de qual é a escolha dela, né? Então, é desimportante saber se ela é canhota ou destra, se ela vai escolher direita ou esquerda para fazer as coisas, ou se ela vai utilizar os dois. Mas é vital que essa criança tenha estímulos para o uso de, porque senão ela não vai conseguir desenvolver propriamente. Isso vai influenciar, vai ser aquela criança que vai estar sempre cansada para escrever, que ela não vai ter o movimento certo, que a postura dela não vai ajudar na escrita, vai ser cansativo, esse tipo de coisa. Então, o esquema corporal, que é parte do repertório aí básico de alfabetização em todos os idiomas, gente, não é só em português, tá? Vocês vão achar isso em outras línguas, eu procurei antes de fazer o vídeo, eu procurei se nas outras línguas era igual. Olha a curiosidade da pessoa, né? Mas a gente tem também outros idiomas, inclusive idiomas um pouco mais diferentes, como o grego, então eu procurei um pouquinho em grego também para a gente ver se num outro tipo de escrita a gente também tinha tudo isso daí. E os itens são os mesmos, então esses 3 elementos são globais aí, não são específicos da língua portuguesa, que é uma coisa bem interessante, porque a alfabetização em si, a leitura e escrita, já vai ter uma rota diferente. Quando eu entro mesmo na leitura e na escrita, daí sim eu vou entrar dentro da questão de ou língua portuguesa ou língua espanhola, que são as línguas gêmeas para eu poder ter parâmetro de como que acontece essa rota. Qualquer outro idioma já não vai reger a questão de leitura e escrita, né? Mas a questão de repertório de alfabetização, sim. O que deixa para a gente um leque amplo, super amplo, aí para a gente poder estudar. Bom, dito isso, falei que eu ia falar um pouquinho, né, sobre exemplos. Então, a propriocepção, ela vai acontecer quando a gente tem o uso de força, tá? Então, quando eu tenho atividades que usam a força do corpo, aqui eu estou dando um exemplo de um menininho que está praticamente se pendurando aí numa corda que está amarrada numa porta, né?
Mas quando a criança, por exemplo, empurra caixas, puxa caixas com peso, ou quando ela força uma bola na parede ou fica em cima de uma bola para tentar se equilibrar, que também usa a força do corpo de certa maneira, né? Ela está utilizando a propriocepção. Então, tem várias atividades que dá para a gente fazer na escola, tanto no infantil quanto no fundamental, que podem ajudar. Então, um cabo de guerra, sabe aquela brincadeira cabo de guerra, mas com cuidado para a criança não se machucar, né? Ou esticar elástico, né? Então, a questão de esticar elástico ajuda nessa questão da força da mão. Então, aquela criança muito mole para escrever, ela não teve esse estímulo, coitada, né? Então, isso é importante desenvolver também quando a criança entra no fundamental. Eu, por exemplo, quando eu pegava primeiro ano, eu deixava claro para os pais que fevereiro era um mês que eles não iam ter quase lições para casa, e eu ia dar uma diminuição de lições em sala de aula, porque eu também estimulava esse repertório de alfabetização com certas brincadeiras, né? Então, algumas coisas que seriam aula, por exemplo, de caderno, de livro didático, eu substituía por questões aí corporais para eu poder desenvolver esse repertório de alfabetização, porque sem ele a criança não alfabetiza, né? E se ela alfabetiza com falhas que vão acabar caindo lá na clínica, né? Então, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo vão ter que fazer uma avaliação de repertório de alfabetização para ver se a criança tem aquela falha, né? Então, é bem complicado quando não é feito. A gente tem brincadeiras como o seu mestre mandou, o líder, né? Siga o líder, que uma pessoa é o líder, então ela faz um movimento e o restante tem que copiar. E daí nessa brincadeira eu acho ela bem bacana, porque às vezes você levanta o braço direito e a criança não sabe, você vai ver que até adultos têm esse problema, né? Você levanta o direito, e daí ele não percebe que é o direito, ele levanta o esquerdo. E daí é legal isso fazer isso em grupo, porque começa a perceber no coletivo se está certo ou errado. Então você começa a ter o parâmetro do seu esquema corporal e você acaba criando uma imagem corporal do restante também. Então é como se fosse o reflexo e ajuda a desenvolver essa questão também no coletivo. E aqui, como exemplo de equilíbrio, eu coloquei o menininho andando. Isso aqui é bem comum, né? Quando a criança anda em murinho, quando ela anda em cima de uma cordinha. Então, o equilíbrio ele vai ser fundamental também para o repertório de alfabetização no desenvolvimento desse esquema corporal, porque vai fazer com que a consciência tenha foco e planejamento, né? Consciência corporal. Para ele poder não cair do murinho, ele vai ter que colocar um pé na frente do outro. Então, a concentração é muito forte nesse momento, que é a mesma concentração que mais tarde ele vai utilizar nas questões acadêmicas, na parte escolar. Por isso que é importante ele saber se centrar para ele poder utilizar essa centralização depois nas questões acadêmicas. Bem legal essa questão de esquema corporal, né? Bom, não para por aí, tá? A gente tem também uma questão de consciência lateral na leitura escrita, mas eu também vou reservar aos membros, como eu falei, em respeito a eles que pagam meu salário, né? E se você quiser saber mais, eu convido você a fazer parte do nosso clube de membros. A gente tem, a partir da Associação Raiz, já disponível o curso de práticas de alfabetização, que essa aula 10 faz parte dele, né? É uma introdução ao repertório de alfabetização, essa aula 10. Eu vou falar mais sobre esse esquema corporal lá, mas eu não vou me aprofundar totalmente nos outros itens, porém, eu vou explicar também um pouquinho mais sobre posição, que é um outro item do repertório, na prática, como atividade mesmo, né, de prática. E também eu vou dar um exemplo de como isso influencia mais tarde na vida da criança, na escola. Então, quais são os problemas que ela vai ter durante a escola, e durante primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, porque houve essa falha no repertório de alfabetização. Então, assim, dá para ver direitinho o buraco, o que é o mais legal dessa aula, eu acho. E para quem já está no clube de membros, gente, a partir do cubo mágico,
eu já estou montando a aula repertório de alfabetização, que ela está programada para entrar em julho, meados de julho para agosto. E daí, nesse caso do repertório de alfabetização, ela é uma aula a partir da Associação Cubo Mágico, tá? Os associados raiz pagam R$ 6,99, não dá nem para comprar um café aqui em São Paulo. Então, é quase que uma esmola aí para eu poder trabalhar na internet. E os associados Cubo Mágico, eles pagam R$ 29,99, porque a gente entende que são pessoas, não é nem pelo valor, mas elas precisam ter aí uma carreira dentro da capacitação, né? Elas precisam saber coisas antes de se tornarem Cubo Mágico, por isso que ela está no Cubo Mágico. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Na verdade, a gente tem 3 formas de você se tornar sócio do clube, tá? Você pode clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Tem que estar logado no YouTube. Isso é importante, porque sem estar logado no YouTube você não existe no mundo digital, né? Sem ter um Gmail aí no caso. Você pode clicar no link que eu vou deixar embaixo no resumo do vídeo. Também é uma segunda opção aí para você se tornar membro, daí você escolhe a associação que quiser. E eu vou deixar o telefone da Cirlei, que se você tiver alguma dúvida na associação, modo de pagamento, esse tipo de coisa, você entra em contato com ela, beleza? Eu também vou deixar no resumo do vídeo, a gente tem no site da loja um material que se chama Avaliação do Repertório de Alfabetização. Se você quiser ter um material deste repertório, é uma outra opção também, caso você ainda não esteja preparado para se tornar membro e mudar a sua vida e sua carreira, né? Tem pessoas que ainda são um pouco resistentes, né? O professor é um pouco resistente, aí é uma classe um pouco mais resistente a mudanças do que outros. Não deveria, né, gente? Mas é a realidade. É tão resistente que eu vou contar para vocês um fato aqui. Uma vez eu fui fazer a unha e eu fui fazer a unha num salão novo. E daí eu queria sempre redondo. Ah, eu quero redondo, eu quero redondo, eu quero redondo. Uma hora a manicure, na terceira ou quarta vez que eu fui lá, a manicure virou para mim e falou: Você é professora, né? Eu falei: Como você sabe? Ela falou: Porque geralmente professor pede sempre de um jeito e geralmente é redondo, né? Ela nunca quer que a professora nunca quer quadrado. E nunca também varia, porque a maioria dos clientes lá no salão, ele variava. Uma hora queria redondo, outra hora queria quadrado, ou se não queria, preferia quadrado. Mas o professor não, era sempre redondo. Então ela falou assim que dificilmente, a manicure, né, falando, dificilmente um cliente pede redondo e sempre que não seja professor, né? Então, eu achei interessante porque foi uma das primeiras vezes que eu me toquei que o professor é resistente a mudanças. E a partir daquela vez, cada hora eu peço de um jeito. Falei, gente, eu não quero ser assim rígido. Longe de mim querer ser uma coisa assim estática, né? Eu sou assim, o movimento acontecendo, né? Então vocês veem aí pelas mudanças que eu tenho. De ano para ano eu já não sou a mesma pessoa, porque eu estudo, estudo, estudo e avanço, avanço, avanço. Então é bem interessante aí essa analogia que a pessoa fez, essa correspondência, né, entre o professor e a forma como faz a unha. A mesma coisa os cursos, as pessoas são resistentes a entrar em um curso novo, né? Mesmo por R$ 6,99, olha que triste, gente. Pessoa que deveria cultivar a educação tem essa dificuldade aí. Mas a gente tem essa segunda opção para quem ainda é resistente, que é testar em sala de aula. Primeiro, a gente tem a avaliação do repertório de alfabetização, que pode ser utilizada aí até 10, 11 anos de idade, e ser utilizado em clínica, por que não na escola, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori. Não se esqueça de se inscrever no vídeo e compartilhe esse material para quem você acha que vai se beneficiar. O vídeo, nunca o material em PDF, né? Até a próxima, bons estudos e boa alfabetização para você.